Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Deus em Cristo seja glorificado na sua vida. Obrigado por você sempre estar nos acompanhando. Você, minha irmã, você, meu irmão. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve aí no YouTube, no nosso canal, tá bom? Pastor Márcio Gomes. Só você ativar o sininho aí, tá? Não busque meu nome abreviado. Tem muitos que botam PR, Márcio Gomes, e não consegue achar. É porque meu nome foi cadastrado com letras completas, Pastor Márcio Gomes. Aí você vai lá, ativa o sininho, sempre que tiver um vídeo novo você vai estar recebendo, tá? Novidades para que você tenha a sua vida edificada através da palavra de Deus. Eu congrego na Assembleia de Deus, para você que não me conhece, a minha origem do meu ministério. Eu pertenço à Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Rio da Areia, Saquarema. E o meu pastor-presidente é o pastor Erinaldo João dos Santos, que é o coordenador da SEADER, da região dos Lagos, Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, ligados à CGADB, tá bom? E o assunto de hoje que iremos tratar é o estado intermediário. Para onde iam as almas daquelas pessoas do período do Antigo Testamento, tanto dos que eram salvos por ter acreditado na palavra de Deus e aqueles que não acreditavam na palavra de Deus. Para onde iam as almas dessas pessoas? E é o que Cristo veio fazer através de seu ministério, resgatar vidas e concretizar e aperfeiçoar o plano de salvação. E o texto que iremos ler para trazer a explicação à luz da Bíblia sobre o período intermediário está em Mateus, capítulo de número 12 e o versículo de número 40. A Bíblia Sagrada diz assim: Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quando o Senhor Jesus proferiu essas palavras, ele estava falando da obra da redenção na cruz do Calvário. Ele, nessa referência, está se referindo aos 3 dias que ele iria passar nas profundezas da terra. Porque até então, antes da morte de Jesus, todos que morriam iam para um lugar chamado Seol. É uma palavra que no hebraico significa lugar dos espíritos dos mortos, tá? Seol, lugar dos espíritos dos mortos. E no Evangelho de Lucas, capítulo 16, existe aqui a explicação para dizer que este lugar chamado Seol se dividia em 2 compartimentos. O primeiro era o superior, onde ficava o seio de Abraão. E o segundo compartimento era o lugar abaixo, onde ficava o Hades, lugar de tormento e sofrimento. Quem ia para o Hades? Todos que desprezavam a palavra de Deus no momento e na época do Antigo Testamento. Todos. E quem ia para o seio de Abraão? Todos que obedeceram à palavra de Deus e honraram a Deus e não deram as costas para a palavra de Deus. Tanto é que na passagem aqui de Lucas 16, do versículo 19 ao 31, a Bíblia diz que existiam 2 homens. Jesus contando esta passagem bíblica, que foi uma história, onde recebe na epígrafe a parábola do rico e Lázaro, mas haja vista que todos os exegetas concordam que aqui não se trata de uma hipérbole ou de uma comparação. Aqui Jesus está falando de algo real que aconteceu. O versículo 19, Jesus fala assim: ora, havia. Quando ele diz havia, é porque foi uma história de fato.
e que aconteceu. Morreram 2 homens, um rico e um pobre. O mendigo que era colocado à porta do rico e o rico que rejeitava ajudar ao mendigo. O texto diz que o rico vivia regaladamente, usava roupas caríssimas, finíssimas, e na sua casa não parava de ter altos banquetes, não parava de ter festas. Mas o dia da morte dele chegou, tanto quanto a do rico quanto a do pobre. O pobre, chamado Lázaro, foi levado para o seio de Abraão, que é o lugar dos salvos. Já o rico foi levado para o Hades. Ele foi para o Hades. O interessante é que o texto diz que os anjos vieram e levaram a Lázaro. E a Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado e foi parar no Hades. Então, aprendemos que quando o salvo, que crê em Jesus, parte desta vida para a eternidade, são os anjos do Senhor que vêm para levar a alma para o paraíso. Porque hoje as almas dos salvos estão no paraíso, não está mais no seio de Abraão, porque o seio de Abraão foi levado por Jesus até o terceiro céu. Vamos conferir o que diz a Bíblia aqui aos Efésios, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim: ora, isto, ele subiu, que é, senão também, antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. A resposta para que aqueles que Jesus tirou da região do céu e levou para o terceiro céu, que é o lugar da habitação de Deus, está aqui em Efésios 4 e versículo 10. Vou repetir o versículo 10 para você entender. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as promessas. Jesus, após a sua ressurreição, inaugurou o paraíso com todas as almas que foram obedientes à sua palavra desde a época da fundação do mundo, passando por Noé, até chegar ao último, no instante ali da sua morte e ressurreição, e também ele verteu o seu sangue para salvar todos aqueles que ainda iriam crer nele. Ou seja, até o último dia que existia aqui na face da terra. Enquanto existia alguém, antes do juízo final, que crê em Jesus, após o período da grande tribulação, que crê e aceitar Jesus como Salvador, vai ser salvo. Mas a igreja não passará pela grande tribulação, tá? Eu tive que explicar porque vai ter salvação até no período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, tá? E no milênio também o evangelho vai ser pregado e vai ter gente salva no milênio também. É um assunto escatológico. Mas o que eu quero lhe explicar aqui, que no período intermediário, antes da morte de Jesus, os salvos iam para o lugar, para a região no Seol, que ficava no compartimento superior. E o Hades era próximo, não era muito perto, mas era próximo ao Seol, o seio de Abraão. O Hades ficava na região inferior, a parte de baixo. Mas quando Jesus morreu, desceu ao seio da terra para cumprir o que está em Mateus 12, 40, importava que quando ele morresse, passasse 3 dias e 3 noites no seio da terra. Agora, como funcionava o local do Hades? É o inferno. A alma de quem vai sem Jesus para a eternidade vai para esse lugar de tormento. Se você observar Lucas capítulo 16, versículo 23, diz: e no Hades ergueu os olhos. O rico, quando morreu, a alma dele foi parar no Hades, lugar de tormento, lugar de sofrimento. Ele ergueu os olhos e viu ao longe. O texto diz, e ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. De longe Deus permitiu ele ver,
o que ele perdeu por ter dado as costas para Deus. Ele viu de longe, ergueu os olhos. Então significa que quem vai para o inferno está nas partes baixas. Provérbios capítulo 15, versículo 24, a Bíblia vai dizer que o caminho do sábio é para cima, que se desvia do inferno que está embaixo. Qual é a localização do inferno? A Bíblia diz que fica no seio da terra, fica embaixo. A localização, exata é Deus que sabe onde está, mas fica no seio da terra. E então, quando Jesus morreu, ele completou a obra de redenção, porque os salvos não poderiam ficar naquele mesmo espaço, mesmo que tendo uma separação. Não era junto com os perdidos. Existia uma separação. Tanto é que o próprio Abraão, ele explica no versículo 24, quando o rico clama dizendo, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Aí vem a resposta no versículo 26, além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então existe uma grande separação e existia um grande abismo, tá? Ao ponto de que quem morria, mesmo obedecendo a palavra de Deus, e ia para o seio de Abraão, não ficava próximo ao inferno, mas ficava distante. Mas no Seol, uma parte ficava o seio de Abraão e a outra parte, que é mais longe um do outro, ficava o Hades, lugar de sofrimento, que é o lugar que vai as almas de todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus e não aceitam ao Senhor Jesus como seu Salvador, tá? É a Bíblia que está nos informando. Então, agora vamos para outra passagem que explica o que o Senhor Jesus fez enquanto ele desceu ao seio da terra. Ele abriu as portas do paraíso, aleluia, e tirou os salvos de lá, daquela região, e levou para o terceiro céu. Vamos conferir aqui, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, e o versículo até o 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Quando a Bíblia está falando aqui, no versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, Cristo, quando desceu às profundezas do abismo, ele não pregou a demônios, não. Esses espíritos aqui do versículo 19, que muita gente faz confusão, e esse versículo aqui, às vezes, é motivo de grandes debates em televisões, em seminários, faculdade teológica, e muita gente não chega a um denominador comum. O que a Bíblia está dizendo aqui, o contexto vem no versículo 20. Quem são esses espíritos aqui que estão em prisão? São os que, a resposta está no versículo 20, os que em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperado nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, são as pessoas que rejeitaram a pregação da palavra de Deus por meio de Noé.
Quem estava usando Noé ali? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então, quando Noé pregava e enquanto fazia a arca, era o próprio Espírito de Cristo na vida de Noé. Era o próprio Espírito Santo na vida de Noé, ministrando a salvação para quem quisesse. E olha que Noé levou 120 anos pregando a palavra de Deus, enquanto fazia a arca, porque a construção da arca levou 120 anos. Quantas pessoas Noé conseguiu ganhar para a salvação? 7 pessoas mais a alma dele. Total de 8 pessoas que se salvaram. E quantas pessoas existiam na época de Noé? Milhares. Milhares. Pastor Márcio, então só 8 pessoas se salvaram? A Bíblia diz aqui no texto, só 8. E Cristo desceu lá, neste lugar, e eles contemplaram, porque viram a glória que perderam. Observe a exegese do texto. Muitos dizem que esses espíritos aqui, que receberam a pregação, são anjos que tiveram relações sexuais com mulheres, lá em Gênesis capítulo 6. Fazem uma enorme confusão, mas na realidade não são anjos. Não são anjos que recebeu a pregação. Tá? Deixar bem claro para você. Esses espíritos aqui, que estavam e estão até hoje em prisões eternas, são os espíritos dos mortos que morreram e não deram crédito à pregação da palavra de Deus enquanto Noé pregava. Deixa eu abrir um parênteses aqui de dizer algo da parte de Deus. Não fique triste, não fique desesperado, se achando um descredibilizado, porque você prega e quase ninguém te dá ouvidos. Não estou dizendo para você aceitar isso, não. Mas às vezes, quantas das vezes você está pregando e ninguém aceita Jesus como Salvador e poucos te dão ouvidos? Lembre-se que Noé levou 120 anos cumprindo uma ordem de Deus, um chamado. A responsabilidade de Noé era pregar que Deus ia destruir o mundo com água. Quem não quisesse ouvir, morreria certamente. E o povo não creu. Mas Noé continuou crendo no ministério e no chamado dele. Você está entendendo o que Deus está mandando dizer? Pare de dar ouvido à conversinha fiada. Pare de dar ouvido a quem não crê no seu chamado. O importante é você acreditar no seu chamado. O importante é você sustentar seu ministério com jejum, oração, leitura da palavra de Deus e ser fiel a Deus. Porque naquele grande dia você vai prestar conta a Deus do seu chamado. E Ele vai te pedir, me apresente as suas mãos. Você vai estar diante de Deus com as mãos vazias ou vai apresentar os frutos que Ele te chamou para frutificar? Não importa quantos seguidores você tem nas plataformas digitais. Isso aí, para Deus, não quer dizer nada. O importante é você cumprir o seu chamado, cumprir o seu papel. Eu estou aqui na internet agora explicando a Bíblia para você porque Deus me chamou para fazer isto. E você acha que eu estou preocupado quantos milhões de seguidores eu tenho que ter, ou deixo de ter, ou tenho? Eu estou fazendo como Noé, cumprindo uma missão. Quem quiser crer, amém? Quem não quiser crer, infelizmente, vai ficar aí para condenação. Mas o papel da igreja é pregar o evangelho, boca a boca na rua, na igreja, no trabalho e os meios que Deus te dá para você pregar a palavra de Deus. E eu estou aqui utilizando da oportunidade que o Espírito de Deus me deu e mandou eu fazer.
Então, carinhosamente, estou aqui lhe explicando esse texto bíblico que tem sido motivo de muitas dúvidas em muita gente. Então, para concluir o nosso estudo, o que Cristo fez enquanto ele morreu no Calvário, enquanto ele desceu às profundezas da terra, então, conforme está em Mateus 12:40, ele tirou do Seol, da região do Seol, o seio de Abraão e levou todos os salvos que estavam naquela região para o paraíso, que é o terceiro céu. Fato é que ele mesmo, o Senhor Jesus, confirma isto quando o homem que foi acusado e morreu pendurado no madeiro estava à sua direita. O ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus e estava à sua direita, em Lucas capítulo 23, versículo 43, você encontra o ladrão pedindo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz para ele: te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não falou: hoje você vai estar comigo no seio de Abraão. Não. A partir do momento que, Jesus expirou na cruz do Calvário, a alma dele já desceu nas profundezas do Seol. Foi cumprir a missão, tirar os salvos daquela região e levar para o terceiro céu, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 10. Levou para o céu dos céus. E onde é o céu dos céus? É o lugar da habitação de Deus. Aleluia! E a Bíblia informa que os salvos estão no céu. Onde estão as almas dos salvos? Apocalipse capítulo 6, versículo 9 diz que as almas dos salvos estão debaixo do altar, no paraíso celestial. Vou ler para você. Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Agora, Apocalipse capítulo 2 vai confirmar no versículo 7 que os salvos também vão desfrutar da alegria de comer da árvore da vida no meio do paraíso de Deus, que é o terceiro céu. Olha o que diz aqui Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Agora, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz que ele estava desejoso de ir habitar com o Senhor. Paulo já sabia, já cria que ele, deixando esta vida, quando o corpo dele tombasse a tumba fria, a alma dele iria direto para o paraíso celestial, até porque ele foi arrebatado e foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, maravilhosas, que Deus falou para ele: não conte para ninguém, porque tem coisa que Deus permite você falar, ele manda você falar, mas tem coisas que ele mostra que é só para você. E para Paulo não se gloriar, Deus falou: não fale a ninguém. Inclusive foi lhe dado um espinho na carne para que ele não se gloriasse. Agora, Efésios 4:10, né, é a referência que informa que Cristo inaugurou o paraíso e levou todos para o céu dos céus. Em Lucas 23:43, quando o ladrão pede Jesus, Jesus fala: estarás comigo no paraíso. Filipenses capítulo 1, versículo 23, a Bíblia diz que Paulo desejava estar com o Senhor no paraíso, que é muito melhor. Então, essas referências nos dão base bíblica para informar que as almas daqueles que morrem com Jesus agora vão direto para o céu, o terceiro céu. Estão no paraíso, aguardando a volta do Senhor Jesus para, assim,
terem os seus corpos ressuscitados e glorificados para encontrar com a igreja e assim estarmos vivos para sempre com o Senhor. O que eu acabei de falar aqui está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, leia do versículo 13 em diante, até o versículo de número 18, tá bom? Espero ter contribuído para sanar a dúvida de muitas pessoas. Continue nos acompanhando nas redes sociais e eu coloquei esse estudo bem completo no Facebook. Só você acessar lá, Márcio Gomes no Facebook, e você vai lá na minha página interna que você vai ver esse estudo com a duração de mais de 1 hora, tá bom? Deus abençoe. E está aqui encerrado mais um vídeo de curiosidades bíblicas. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.